Vamos voltar para esse mundo de super-heróis. Sim, mais uma vez. Só que dessa vez o nosso super-herói vai acabar se misturando com outros universos e nós iremos acompanhar um monte de aranhas. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Homem-Aranha no Aranhaverso lançou, se eu não me engano, gente, posso estar errada, o primeiro filme lá pelo ano de 2018. E nós vamos acompanhar o quê? Um jovem chamado Miles Morales, que morava no Brooklyn e acaba sendo picado por uma aranha radioativa. Porém, diferente de todos aqueles universos, nós sempre conhecemos sobre o Homem-Aranha. Esse Aranhaverso vai ser um pouco diferente, porque Miles mora já num local em que existia o Homem-Aranha. E tudo acaba saindo do controle quando esse Homem-Aranha acaba morrendo em um confronto contra o rei do crime. E as coisas se tornam ainda mais complicadas quando vários multiversos começam a entrar no multiverso, no mundo, nesse universo de Miles. A partir daí, ele descobre que não existe somente um Homem-Aranha, mas sim vários. O primeiro filme vai justamente fazer acompanhar isso. Nós vamos conhecer o Miles, esse novo Homem-Aranha, que acaba entrando novamente, como todos os Homem-Aranhas, de um modo de cabeça, sem acabar entendendo o que está acontecendo após ser picado por uma aranha. O que eu acho mais divertido é nessa questão do Aranhaverso, gente, é como toda a história se desenvolve, como ela em si é. Porque, gente, nós conhecemos um novo Homem-Aranha. Quem já assistiu Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, existiu um personagem que falou sobre a questão de um dos Homens-Aranhas falar: pô, cara, eu achava que você era negro. Então, tecnicamente, já estava dando indícios a um novo Homem-Aranha, que era o Homem-Aranha do Miles. E o mais interessante também sobre essa questão é que o desenvolvimento da história dele é totalmente diferente. Nós acompanhamos sempre aquela questão do Homem-Aranha, ou uma questão de filme, ou em uma questão de uma animação. E nesse, sim, é uma animação, mas com um traço muito de HQ. Então é muito fabuloso o modo como é construído essa questão da história do Aranhaverso. Porque nós temos a história, acompanhamos isso, o Homem-Aranha acaba morrendo, e daí tem aquela cena histórica que quem viu o trailer não é eu nunca vi nada, então você tá me dando spoiler. Não é um spoiler, porque isso aparece no trailer, falando que o Homem-Aranha havia morrido, e o Miles vai atrás de uma roupa de aranha e ele fala pro vendedor: se não couber eu posso devolver? Ele vira e fala: sempre vai caber. E quem era justamente o criador da Marvel. Então, gente, é interessante, ele sempre participou de todos os filmes e quando estava vivo, mas depois ele deixou de participar, né, por ter havido falecido. Mas ele sempre teve aquela pequena participação nos filmes da Marvel. E a gente começa a acompanhar esse personagem porque ele acaba se tornando um Homem-Aranha do nada. Primeiro, ele não entende o que está acontecendo, e o mais bizarro de tudo é que começam a surgir outros Homens-Aranhas. Então é interessante esse universo que o Aranhaverso vai nos trazer. Nós temos como principal vilão o Rei do Crime. Uma coisa interessante, gente, que vocês já viram, que o Rei do Crime é um personagem muito marcante na Marvel, até porque ele aparece em várias histórias que seja. Ele tá no Demolidor, ele tá naquela questão do Gavião Arqueiro, ele tá nesse Aranhaverso, e se a gente for ver, ele tá em vários outros filmes da própria Marvel. Então eu acho que o Rei do Crime, sim, dá pra dizer que ele é um personagem, um vilão muito importante. E o que ele quer fazer? Ele quer realmente abrir o universo para poder trazer a família dele de volta. E aí que se torna, a história começa a se misturar. Por quê? Pra ele trazer a família dele de volta, ele precisa abrir um buraco no multiverso. E o que acontece? Acontece justamente isso, trazer Homens-Aranhas. Então nós iremos conhecer o Peter Parker, ou Peter B. Park, que vai ser o mentor do Miles. Nós iremos conhecer a Gwen, que eu conheço como Aranha-Fantasma, mas ela é apresentada mais como Mulher-Aranha. Nós vamos conhecer aquele Homem-Aranha em preto e branco,
que é de um HQ muito antigo, se eu não me engano, eu acho que é de lá de 1940. Nós vamos conhecer a parte cômica de Homem-Aranha no fato de um porco-aranha, e daí nós vamos conhecer também o personagem que seria mais como se fosse voltado por um anime, então que é a Penny junto com uma aranha robô. Então a gente acompanha esse universo vendo que sim, existem vários Homens-Aranhas, várias versões, e o Aranha Versus na verdade foi meio que começou a ser produzido, se eu não me engano, acho que com a HQ, pelo que eu vi, lá por 2011. Então essa é uma história até que não é tão antiga, é bem recente. Então nessa primeira fase do Aranha Verso, nós vamos acompanhar o Miles entendendo os poderes dele, tentando ser um Homem-Aranha, ainda com a dificuldade de se desenvolver, de aceitar o novo universo em que ele estava, que era uma escola particular, então era mais um internato, então ele toda aquela mudança. Fora o fato também de não ter uma ligação tão grande com os pais, nós vemos também aquela dificuldade que ele tem de lidar com o pai, porque o pai é um da polícia e ele tá sempre se metendo em encrenca, então ele tinha sempre uma proximidade maior com o tio dele, que seria, vamos dizer, o tio Ben nesse universo dele. Porém, o tio dele era um vilão. Então a gente começa a ver o mundo dele desmoronar ao entrar de cabeça nesse multiverso do Homem-Aranha, tentando a todo custo provar que ele também pode ser um Homem-Aranha. Aí o mais interessante também dessa questão do Aranha-Verso é que quando surgia um novo Homem-Aranha, voltava, vamos dizer assim, para o começo, jogava o HQ dele e ia explicando a história de cada aranha. Então eu achava assim, o modo como eles trabalharam essa história é fabulosa, gente. O desenvolvimento dela, o roteiro dela é muito bom, vou ser bem sincero. É um filme extremamente magnífico que consegue te prender do começo ao fim e nos apresentar um protagonista cômico e muito cativante. Eu vou ser bem sincera, eu nunca fui muito fã de Homem-Aranha, mas com o personagem do Miles e até o próprio ator que fez o primeiro Homem-Aranha me fizeram gostar muito de Homem-Aranha. Então assim, eu acho que o personagem do Miles dá uma mudança pro Homem-Aranha pelo fato de como ele vai seguir a história dele. E isso vai se dar ao desfecho do quê? Do segundo filme, gente, que lançou esse ano nos cinemas. Então nós iremos conhecer mais esse multiverso dos Homens-Aranhas, conhecer mais sobre a história do próprio Miles. Então o final do primeiro Aranha Verso termina com o quê? O Miles conseguindo devolver todos os Homens-Aranhas para os multiversos deles, para os universos deles, fechando o portal, porém surge muito no final, com uma cena extra, um personagem chamado Miguel. E o Miguel diz que, na verdade, o portal para os multiversos não foram fechados. Então a gente começa a acompanhar, gente, esse novo filme do Aranha-Verso justamente com isso. O Miles já havia crescido mais, ele contando, meu nome é Miles Morales e eu sou o primeiro e único Homem-Aranha há mais ou menos, eu acho que era 1 ano e meio que ele fala isso. Então é interessante que sim, novamente nós vamos conhecer a história do Homem-Aranha vai começar com um HQ caindo, abrindo as páginas e contando essa questão do Homem-Aranha. Então, se vocês forem a ver, até a própria questão da maioria das roupas dos Homens-Aranha são meio que parecidos, tirando o fato do Miles e da Gwen, que são acho que os únicos personagens que não tem aquela cor típica do Homem-Aranha, vermelho e azul. Então assim, já dá aquele destaque diferente ao personagem. A Gwen, como eu disse, porque eu conheço ela como Aranha Fantasma, e o Miles realmente para dar aquela diferença, que o Miles era totalmente diferente de qualquer outro Homem-Aranha. E a gente vai acompanhar isso nesse multiverso, nesse novo Aranha-Verso, em que o Miles está se sentindo sozinho, ele tentando equilibrar a vida dele, sendo o Homem-Aranha e sendo aquele típico adolescente para participar de festas de família, para tirar notas boas e tudo mais. E o surgimento de um novo vilão, que é o Mancha. Tecnicamente, gente, o personagem é mais cômico e patético do que qualquer outra coisa. Ele não tem, na verdade, um ganho muito grande nesse filme, eu vou ser muito sincera, mas precisou realmente desse personagem para dar desenvolvimento à história desse novo Aranha-Verso. Porque sim, quando surge o Mancha, ele tem um poder impressionante de sim, desculpa esse alerta de spoilers, mas de viajar para os multiversos. Então a gente começa a acompanhar isso, um personagem pequeno que no final acaba se tornando algo grande. E a vida do Miles tá essa loucura, ele
falta do mentor dele, que é o Peter, e da melhor amiga dele, que é a Gwen. Então a Gwen acaba surgindo novamente no universo dele, nesse multiverso dele. Isso não é um spoiler também, gente, porque no final do primeiro Aranhaversos apareceu ela surgindo e ela surge novamente. Então a gente acompanha a Gwen com o Miles contando tudo o que aconteceu, que ela agora estava nessa sociedade secreta em que o Miguel era um Homem-Aranha misturado com um vampiro. Só que eu fiquei meio que decepcionada numa questão desse filme pelo fato de não contar a história do Miguel. O que era interessante sobre essa questão do Aranhaverso era que toda vez que surgia um novo Homem-Aranha, era apresentada a história dele. Por mais que fosse pequenininha, por mais que não fosse algo tão estendido, nós entenderíamos a história do Homem-Aranha. E do Miguel não foi apresentado. Então isso que eu acho que eu fiquei meio decepcionada. Porém, existe uma coisa muito boa nesse filme também, nesse novo Aranhaverso. A apresentação da história da Gwen. Então, o foco começa com a Gwen. Nós acompanhamos a Gwen, entendemos melhor a história dela, para depois voltar para o Miles. Gente, é fabuloso esse segundo Aranhaverso. O primeiro foi muito bom e o segundo conseguiu ser melhor do que o primeiro. Então assim, você tem toda aquela tensão com o Miles. Não é spoiler também, gente, porque isso apareceu no trailer. Entendendo que o Miguel vira e fala que ele não pode atrapalhar uma linha de desenvolvimento do Homem-Aranha. Sempre vai acontecer uma coisa, uma situação na vida de um Homem-Aranha em que é preciso, e é isso que vai interligar as outras dimensões, os outros universos, multiversos do Homem-Aranha. Então é fabuloso esse modo de que o Miles se nega. Então a partir daí o Miguel vai atrás dele para impedir com que ele não estrague essa linha, esse universo dos Homens-Aranhas. E uma coisa mais fabulosa nesse filme, gente, é que sim, eles conseguiram pegar as cenas de todos os filmes dos Homens-Aranhas que existiram, que a gente ia acompanhar, das animações que nós acompanhamos, até o multiverso que aparece o Venom também, gente, em que o Venom está. É maravilhoso, não tenho que questionar dessa questão do desenvolvimento como eles fizeram esse filme. Então, assim, foi muito bom, você fica naquela tensão, naquele, meu Deus do céu, o que vai acontecer depois? Porém, é bem complicado numa questão do final do filme. Não é ruim, gente, antes que vocês me xinguem, mas assim, não existe cena pós-créditos por causa do final. Quem já assistiu vai entender, você fica, não, eu não acredito que o filme vai terminar assim, você fica com aquela, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou terminar desse jeito. O modo que como vai se desenvolvendo a história do Miles, a gente entendendo melhor sobre ele, sobre a Aranha 42 que picou ele, porque algumas coisas saíram do controle. Mas também abre para milhões e milhões de teorias esse filme, gente. Então assim, apesar de, como eu disse, me decepcionou nessa questão de que eu queria entender melhor, conhecer melhor a história do Miguel, não tenho que questionar o filme, gente. Não tem mesmo. Outra coisa, assim, um pouco questionável é que você vê claramente que o traço da animação mudou. Não mudou naquele contexto de continuar como se fosse um HQ, mas o traço da animação mudou. Você vê claramente que é outro desenhista. Mas isso não interfere na história, que ficou maravilhosa, magnífica. Gente, eu só tenho uma coisa pra dizer sobre Homem-Aranha no Aranhaverso. É muito bom. Vale muito a pena mesmo. Se você não é um fã de Homem-Aranha, eu acho que você vai acabar gostando do Homem-Aranha justamente por esse multiverso que ele nos entrega, um multiverso muito melhor do que Doutor Estranho. Minha opinião final sobre o filme é, sim, é maravilhoso, apesar de dar aquele final, fecha com aquele final que você fica, que, meu Deus, eu vou ter que esperar até 2024 para terminar, para entender o que tá acontecendo. Ele vale muito a pena mesmo. As pessoas estão elogiando bastante, eu não me decepcionei, sim, mas viva, mais um filme da Marvel que não é decepcionante, que entregou algo realmente que era esperado. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Homem-Aranha no Aranhaverso, o que você achou? Tanto do primeiro quanto do segundo? Comenta aqui embaixo, ou eu vou mandando uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail e no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Só, por favor, não deem spoilers do segundo filme, gente. Eu tentei dar o mínimo de spoiler, tá? Mas então, por favor, não deem spoilers desse filme aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal.
é só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!